Hoje também é o dia da hipertensão. Para você ter uma ideia, é uma doença que mata por ano no mundo cerca de 70 milhões de pessoas. Quer dizer, as doenças relacionadas à hipertensão. Ela pode ser cuidada, você pode viver muito bem com hipertensão ou muito mal, vai depender muito do seu cuidado. E é por isso que eu trouxe o doutor cardiologista Alfredo Arruda, que entende tudo de hipertensão. O senhor me disse até que foi professor, né, sobre isso? Primeiro, obrigada por o senhor ter vindo e vamos falar um pouco sobre a hipertensão. A hipertensão, na verdade, é um sintoma. Ela tem duas etapas, uma hipertensão que nós chamamos de hipertensão adquirida, que acomete geralmente jovens até 45 anos, e a hipertensão secundária a processo genético. É uma doença hoje no genoma poligênica, tem mais de um gene que dá origem à hipertensão. O indivíduo que tem doença hipertensiva antes dos 45 anos tem que ser bastante investigado, porque há possibilidade de se identificar uma causa de uma doença que esteja acarretando a hipertensão arterial, e algumas curam. A semana passada eu tive um caso interessante de um tumor de suprarrenal que foi operado, a doente normalizou a pressão e eu perdi a doente porque ela não foi mais no consultório. Mas esses pacientes até 45 anos tem que ser da criança até o 45 criança anos. Tem hipertensão? Tem criança com hipertensão. Tem que ser investigado. Ou ele tem uma doença que dá origem à hipertensão, ou ele está sobrepeso, ou ele tem agitações, disritmias, uma série. Tem que ser investigado e muitas vezes se consegue a causa. Quem tem tendência genética a ser hipertenso, aquela famosa hipertensão familiar, ele vai ter hipertensão quanto mais cedo ele for agredido pelo ambiente. Quando a gente diz ambiente, a gente diz o ambiente físico, a natureza em si, clima, tudo isso, e o ambiente social. E o ambiente social implica em ambiente de estabilidade emocional. Essas coisas influem diretamente no hipertenso. Ou seja, vamos para ficar claro, o indivíduo nasce com tendência à hipertensão. Ele tem um mapa genético para você será hipertenso. Pronto. E eu vou ser hipertenso quando? Quando os outros fatores desencadeantes aparecerem. Então eu tenho uma hipertensão nascida aqui, quieta, sossegada. Se você começa a estimular esse fator genético, ele aflora. A hipertensão se manifesta mais precocemente. O estresse é um fator, obesidade, distúrbio alimentar, temperatura, alimentação, hábitos, paixões, coisas, né? decepções, ansiedade, conta no banco. Tudo isso acaba com o sujeito. Com certeza leva pressão e leva pressão. Os fatores desencadeantes são claros, são os fatores que você enfrenta na vida. Fatores ambientais, sociais, psicológicos, afetivos, todos esses fatores são desencadeantes. E quais são as doenças relacionadas com a hipertensão? Bom, a hipertensão arterial é um sintoma de uma doença. Então, há uma causa qualquer, a doença familiar é genética, mas há um distúrbio fisiológico para que fazer, fisiopatológico, para a pressão crescer, aumentar. Nesse caso, você tem 2 doentes ou 3 doentes. Um doente que segue à risca o tratamento, que toma remédio e que vive muito. Porque há o coração e as artérias que adoecem por causa da hipertensão, porque aguentam a pressão, as artérias e o coração, eles sofrem conforme a pressão fique alta muito tempo. Mas se você normaliza a pressão à custa de remédio, a artéria e o coração não quer saber se a pressão está normal porque está tomando remédio. Ela só sabe que está normal. Ela trabalha menos, a artéria distende menos, adoece menos. Quem trata da hipertensão com regularidade vive normalmente como uma pessoa não hipertensa. Quem não trata da pressão, ele vai adquirir doenças sérias, doenças arteriais. Essas doenças são universais, porque todo o sistema fica hipertenso. A hipertrofia cardíaca, dilatação de câmara, distúrbios valvulares, calcificações precoces,
formações de placa nas artérias, nas carotas, nas coronárias, intracerebrais, renais. AVC, e aí cada um tem a sua doença. O AVC tem a ver com... AVC é um distúrbio circulatório a nível cerebral. São dois tipos, um isquêmico e um hemorrágico. Bom, é tanta coisa, né? O que o senhor, para encerrar, o senhor poderia dar uma dicasinha assim de como viver bem apesar da hipertensão? O paciente hipertenso, ele tem que fazer uma opção. Eu quero viver ou não quero viver muito. Se ele quer viver, ele tem que entrar num acordo com a hipertensão arterial. Ele tem que fazer um acordo. Falou, olha a hipertensão, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar o remédio, vou andar bastante a pé, vou fazer regime, e você fica sossegada? Fico. Aí ele vive. Mas se ele não conseguir entrar em um acordo, porque a doença não vai fazer, ele não vai enganar a doença. Tem nego esperto para ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro e acha que ele vai ser esperto com a hipertensão, ele morre rico com o derrame. Não adianta, não tem esperto, tem que fazer um acordo e cumprir. Tem que emagrecer, tem que andar a pé, tem que ter lazer, tem que amar, tem que sofrer, tem que chorar, tem que ser normal, mas autêntico, fazendo as coisas certas, sendo livre de angústia. E se está com problema bancário, meu filho acerta a vida no banco e vive mais pobre, mas vive feliz. Isso é muito importante. Bom, doutor, muito obrigada. O assunto é bem interessante, o senhor deixou bem didático. Eu espero que você tenha prestado bastante atenção e se cuide. Mas nós vamos para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo, mostrar para alguém, rever várias vezes? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.